Olá, olá! Como é que vocês estão? Tudo certinho? Um ótimo dia, né? Sábado começando, primeira semana do ano. Espero que tenha sido bem produtiva para todo mundo que tá por aí. Esperar o pessoal começar a entrar, que hoje a gente tem um papo bem interessante para falar. Terão ali dois conteúdos que eu quero explicar brevemente para vocês, que podem se tornar ferramentas interessantes ali na vida. E falaremos também a respeito do desafio assumindo o controle, que é uma ideia que eu tive, porque acho que quando a gente estabelece ali alguns tópicos para a gente executar e constrói isso em formato de desafio, fica muito mais fácil da gente conseguir obter resultados. Inclusive é algo que eu já venho fazendo ao longo de bastante tempo na minha vida. No início foi um desafio, depois passa a se tornar um hábito. Então a gente consegue ir cada vez acrescentando mais tópicos e tornando aquilo um pouco mais sofisticado, né? Enquanto o pessoal vai entrando, vocês puderem comentar qual foi a atividade mais produtiva que vocês fizeram ali ao longo da semana, eu acho que é bem interessante para eu ter esse feedback de vocês. Acho que da minha parte foi principalmente estudo, aproveitei para estudar bastante, e a construção dos slides do nosso curso de investimentos, que deve surgir ali entre fevereiro e março. Tenho colocado vários detalhes ali, tentado fazer algo bem caprichado ali, melhor do que tudo que tem no mercado hoje disponível. Para vocês, descansaram? Passaram com a família? Como é que foi essa primeira semaninha do ano? Ó, o pessoal está estudando e treinando, muito bom. Leitura e treino, bacana, gente. Sensacional. Isso é bem importante, né? Às vezes descansar também é produtivo. Eu venho de uma fase que muitas vezes acaba acumulando ali o cansaço, então em alguns momentos eu separo um tempo para descansar, para conseguir curtir um pouco mais a minha família, e acho que faz bastante sentido do ponto de vista prático, porque se você não der manutenção no teu corpo, no sentido de descansar, você começa a perder produtividade. Então, também acaba sendo um tópico bem interessante, né? O pessoal tá fazendo cardio eu tenho mais dificuldade, mas tenho feito também ali para ver se pago meus pecados ali do Natal e da quantidade de doce de leite que eu consumi no ano passado. Excelente, gente. Vamos começar, né? Desativar aqui os comentários. Né? Se tiverem qualquer tópico importante, dá para colocar as perguntas ali que fica no nosso canto inferior direito. Eu queria começar conversando com vocês a respeito de um princípio. É um princípio matemático, mas ele é extremamente simples, vocês vão conseguir entender. E eu acho que ele é muito importante para a vida, porque ele reflete várias estatísticas que a gente está acostumado a vivenciar na humanidade, mas do ponto de vista de gestão de prioridades, ele acaba sendo um conceito extremamente valioso. E talvez, inclusive, você já conheça esse conceito. Eles chamam de princípio de Pareto. Por que isso é importante para a gente, no final das contas? O que diz esse princípio de Pareto? Ele diz que 20% das coisas que a gente faz são responsáveis por 80% do nosso resultado. Então, isso acaba sendo bem curioso, né? Porque você fala assim, caramba, né? De cada 10 coisas que eu faço, tem duas delas que são responsáveis ali por 80% do que eu acabo obtendo com o resultado naquilo. Isso serve para qualquer área da nossa vida. Ontem eu estava fazendo um treino ali junto com um personal, eu geralmente treino sozinho, mas fui junto com um amigo, ele tem personal, o personal também é amigo meu de bastante tempo. A gente acabou treinando e surgiu justamente essa questão numa conversa. A conversa era justamente sobre a importância do agachamento no treino de perna. Que cada situação de treino ele tem um exercício ali que ele é importantíssimo. Você começa com um bom agachamento, isso vale também para o levantamento terra, que são exercícios extremamente desgastantes ali. Quando você capricha no agachamento, 80% do teu treino já está ganho. Então olha que interessante, você vai fazer ali 5 exercícios para a perna. Você caprichou bastante no teu agachamento, que é um dos exercícios, você já ganhou 80% do seu treino. Estou utilizando musculação porque eu acho que fica mais prático ali para a gente. Você pode utilizar isso nas suas atividades do trabalho. Pensa em todas as atividades que você desempenha, uma lista ali de 10 atividades. Tenho certeza que você vai conseguir encontrar umas duas que são responsáveis ali por boa parte do que você consegue entregar, do que você se propôs. Por exemplo, na assessoria,
pontos muito importantes ali é o atendimento dos clientes com muita qualidade e a prospecção de novos clientes. Se eu conseguir fazer essas duas coisas muito bem e pautar a minha organização em cima disso, qualquer assessor consegue ter resultados absurdos. Então você pode aplicar isso para praticamente tudo na sua vida. Inclusive, algo que se desenvolve a partir desse princípio é que você pode fazer um Pareto dentro do Pareto. Como é que isso vai funcionar? De uma forma bem tranquila ali para a gente. Vamos supor que você pega ali 20% das atividades mais importantes, aquelas que correspondem a 80% do seu resultado, e aí você separa ali todas as atividades da tua vida que são as mais importantes. Vamos supor que dessas atividades que você listou ali 100 atividades e você entendeu que essas 20 são essenciais. Então, você precisa cuidar bem da tua família, você precisa praticar atividade física, você precisa controlar os seus gastos, você precisa guardar dinheiro, você precisa estudar com uma certa frequência, você precisa se dedicar ao trabalho. Vamos supor que você listou ali 20 atividades. Dessas 100 que você listou a princípio, você conseguiu separar as 20 mais importantes. Dentro dessas 20, você consegue separar ali as 4 mais importantes das 20, que é justamente esses 20% que vão corresponder a esses 80% do resultado. Então é um Pareto dentro de outro Pareto. Você pode evoluir esse raciocínio. E a gente consegue observar alguns princípios como esses na natureza. Por exemplo, se você coloca ali 3 Paretos, você começa a entender do porquê que 1% da população tem ali 50% de todo o dinheiro hoje da humanidade. Isso são 3 Paretos em sequência. Você chega exatamente nesse número. Então, a gente acaba conseguindo entender ali outros aspectos da vida como um todo. E como é que você vai utilizar esse tipo de ferramenta na tua vida, no final das contas? A intenção é que você separe as atividades mais importantes e tente minimizar ao máximo as atividades que não são tão importantes. Aqueles outros 80% que talvez você esteja fazendo simplesmente por inércia. Não seja muito valioso na sua vida. Dar alguns exemplos para vocês. Talvez, inclusive, sejam atividades que você gosta. E aí você coloca como um hobby, mas entende que aquilo não tem tanta importância. Seja ali uma série na Netflix, seja uma festa, seja uma balada. Você pode começar a observar. Tempo no Instagram é uma coisa que eu percebi, que eu estou perdendo bastante tempo. Eu estou passando muito tempo rolando Reels. Que às vezes, meu algoritmo está bem ajustado, eu consigo ver várias coisas interessantes, de tendências, coisas que eu posso atrelar a questão de investimento e passar para vocês, mas muitas vezes aquilo fica improdutivo. Então é um exemplo de umas atividades que eu posso cortar. Então, vai listando esses pontos, você vai conseguir identificar pontos de melhoria onde você pode cortar essas atividades, e outros pontos que você deve reforçar e colocar cada vez mais energia, que é aqueles 20% que são responsáveis por 80% do nosso resultado. E você não está entendendo muito por que eu estou te falando isso, é porque quando eu pensei no desafio para a gente, a minha ideia foi justamente tópicos que são fáceis de executar e que geram um grande impacto na vida. Então foram esses 2 princípios. Qualquer pessoa consegue executar, inclusive o desafio ficou relativamente fácil. Você pode fazer alguns ajustes ali para cima, tentar aumentar um pouquinho. Depois eu vou falar cada um dos pontos que eu elaborei. Mas ficou extremamente fácil. E aí a tendência é que com o passar do tempo, os desafios duram 30 dias, a gente vá aumentando um pouco o nível de dificuldade. Mas por enquanto, a gente construiu uma base forte. Justamente pontos simples, fáceis, mas que quando bem executados, geram um resultado absurdo na nossa vida. Um outro tópico que eu queria comentar com vocês, talvez já até inclusive tenham escutado essa história em algum lugar, mas acho que vale a pena reforçar para quem não escutou, e no final eu coloco ali o porquê que eu estou contando isso para vocês no final das contas. Eles fizeram um estudo nos Estados Unidos e eles pegaram 2 regiões ali. Uma região com índices de criminalidade mais altos e uma outra região com índices de criminalidade baixíssimos. E o que eles fizeram? Eles deixaram um carro abandonado, o mesmo modelo de carro,
mesma cor, exatamente igual, para a gente ter uma referência, e deixaram um numa região com uma criminalidade alta e outro numa região com uma criminalidade baixa. E deixaram ali o carro abandonado. Na região com a criminalidade mais alta, passou ali um dia, nada aconteceu, 2 dias, nada aconteceu, chegou um determinado momento que um dos vidros foi quebrado e o carro começou a ser vandalizado, foi sendo destruído. Ali, uma vez que as pessoas perceberam que aquilo estava completamente largado. E na região onde não tinha criminalidade, esse carro simplesmente ficou lá, né, durante uma semana, 2, 3, 4. Até que o pessoal teve uma ideia na pesquisa. Eles viram que nada iria acontecer, porque era uma região com baixa criminalidade. O que eles fizeram? Eles pegaram ali, uma vez que o primeiro ponto de onde tinha criminalidade foi vandalizarem quebrando um vidro, o grupo de pesquisa foi lá e quebrou o vidro do carro que estava localizado onde tem menos criminalidade. E a partir do momento que aquele vidro foi quebrado, eles observaram no estudo que o carro começou a ser vandalizado. Então, uma vez que aquilo estava completamente largado, e que já tinha indícios, né, de que aquilo estava abandonado e que não tinha ninguém cuidando, aquilo começou a ter o mesmo comportamento da região, com uma criminalidade maior. Por que eu estou te falando isso? Né? Muitas vezes a gente acaba negligenciando algumas coisas importantes na vida da gente. Então, quando a gente cuida de alguns tópicos centrais da nossa vida, é como se a gente estivesse deixando esse carro sempre impecável. Ao mesmo ponto que quando a gente começa a negligenciar, existe uma tendência natural, a gente enquanto ser humano, de começar a negligenciar cada vez mais coisas importantes. Então, muitas vezes, uma negligência acaba se tornando um gatilho para outras negligências consecutivas. Explicar um pouco melhor. Né? Você começa a faltar academia, porque você está corrido no trabalho. Você está se esforçando, trabalhando, estudando, uma correria danada, então você faltou academia. Uma vez que você começou a faltar academia, você já começa a descuidar um pouco mais da sua alimentação. É porque, né, não estou treinando mesmo, já está tudo lascado, vou acabar comendo um pouco pior. Você comendo um pouco pior, acaba deixando o teu sono um pouco mais de lado. Então você fala assim, bom, já está tudo lascado a minha saúde mesmo, né, não vai ser tentar dormir bem que vai resolver qualquer coisa. Então você vai seguindo com várias negligências. E o inverso também é verdadeiro. Quando você cuida muito bem e está acostumado a fazer diversos pontos centrais da tua vida com uma qualidade alta, existe a tendência de que cada vez isso seja feito com mais qualidade. Então, se você tem ali o hábito de treinar 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, naquele dia que você treinar pesado, for desgastante e ao mesmo tempo prazeroso, que você está se desafiando, quando você for convidado ali para comer alguma besteira, ou você olhar para aquela sobremesa que você não deveria comer e que está ali no restaurante disponível, você vai lembrar do quanto você se dedicou no treino e existe uma tendência maior a você resistir à tentação. Quando você já negligenciou ali o teu treino, a tua saúde, você vai lá e simplesmente come porque já está tudo lascado mesmo, a janela já está quebrada na sua vida. Então a minha ideia é que a gente vá sempre consertando essas janelas. Isso tem a ver com dinheiro, Rafa, com a minha liberdade financeira. Quando você está acostumado a controlar os seus gastos, todos os meses, você olha para aquilo com carinho, você começa a entender que na grande realidade, quando a gente gasta dinheiro sem pensar, a gente não está simplesmente gastando o papel que aquele dinheiro representa. Você viu, hoje em dia ninguém mais usa aquilo como papel. A gente está jogando fora o tempo que a gente deixou de passar com os familiares, com os amigos, praticando um hobby, estudando alguma coisa que é importante para você, dormindo talvez um pouco mais e descansando. Então aquela compra que você faz, às vezes num aplicativo da Shopee ou da Shein, que você sabe que aquilo não é importante. Às vezes aquilo que você compra, na hora você acha que, bom, isso aqui eu vou até usar, e quando chega é a mesma coisa, condizente com a loja, mas você fala assim, poxa, isso aqui eu não usaria. Eu comprei por impulso, não faz muito sentido. Eu estava estressado e tomei uma decisão equivocada. Uma vez que você tem o hábito de todos os meses registrar os seus gastos,
você começa a entender que, bom, se eu gastar R$ 50 com uma bobagem aqui, eu, na verdade, estou gastando tempo que eu vendi como forma de trabalho e recebi dinheiro em troca. E esse dinheiro poderia ser muito melhor alocado nos meus outros objetivos. Até porque quando eu comecei a organizar as minhas finanças, eu criei um objetivo de fazer uma viagem no final do ano com meu namorado, com a minha namorada, levar os meus filhos para conhecer um lugar legal, passar que seja um final de semana num hotel fazenda all inclusive, você vai gastar ali R$ 1.500, R$ 2.000, vai comer à vontade, vai beber à vontade, vai ser um final de semana que vocês vão lembrar pro resto da vida. Então olha que interessante, às vezes a gente não percebe essas coisas, né? A vida está cada vez mais estressante, está cada vez mais corrida, mais puxada, né? A gente olha para os nossos pais antigamente, né? Eu vou até olhar para a geração dos meus avós. Existia muito menos pressão. Eles trabalhavam, corriam atrás, era um povo forte, não tinha nenhum tipo de mimimi, isso é um ponto extremamente positivo, mas a vida ela tinha menos ansiedade, ela tinha menos pressão. Porque, por exemplo, não existia o WhatsApp. Hoje você consegue resolver qualquer tipo de problema por WhatsApp. Você não para de trabalhar no final de semana, você não para de trabalhar na parte da noite. Você acorda de manhã, já tem ali aquilo à disposição. Entende? Naquela época não, você queria falar com a pessoa, ou você encontrava ela fisicamente, passava na casa dela, e aí se não fosse combinado você não iria passar lá no final de semana, ou você ligava por telefone. E também não era normal ali ligar no final de semana. Hoje você manda um WhatsApp, né, e complementa, bom, me responde aí quando você puder. Mas vai gerando uma porção de outras demandas. Então, a vida está cada vez mais difícil, cada vez mais puxada, e é importante que a gente consiga se organizar muito bem para manter a cabeça no lugar, manter tudo muito bem ajustado e conseguir encontrar bastante tranquilidade. Como que eu vejo essa tranquilidade, gente, no final das contas? Eu vejo ela muito atrelada justamente à liberdade financeira. Quanto mais patrimônio você vai acumulando, mais fácil fica de você deixar algumas coisas que não são tão importantes de lado. Eu, durante muito tempo, trabalhei de garçom, isso não é mistério, eu acho, para ninguém que está aqui. Trabalhei durante toda a minha graduação como garçom, né, para conseguir investir, para conseguir guardar dinheiro, para melhorar minha qualidade de vida. Meus pais me ajudavam na graduação, então eles me mandavam um valor por mês. Só que era aquele valor para uma vida ok. Era para comer, para morar. Se eu quisesse me divertir um pouco mais, se eu quisesse guardar dinheiro, tinha que trabalhar e era isso que eu fazia. Eu vi que em determinados momentos eu aceitava o emprego que tivesse. Eu trabalhei de garçom em Jurerê bastante tempo. E teve fases também que eu arrumei um outro emprego de barman para fazer ali os drinks. Só que eu era a categoria mais baixa ali do barman, que é aquele cara que simplesmente carrega, descarrega coisa, faz reposição e trabalhava em casamentos. Então era bom o valor do freelancer, mas era aquela situação de 14 horas de trabalho. Às vezes era em outra cidade, então você ficava fora de casa 18 horas, 19 horas, entre ida, volta e mais umas 12, 14 de trabalho. O salário era condizente, era bom. Mas no momento que eu comecei a ficar mais tranquilo, e essa tranquilidade só veio depois que eu acumulei um determinado patrimônio, né? Eu juntei ali em torno do que era, se fosse trazer para valores de hoje, seria mais ou menos ali uns 60, 70 mil reais. Eu comecei a ficar um pouco mais sossegado e falei assim, bom, não vale ali R$ 200 para eu me desgastar dessa forma. Mas vale eu estudar alguma coisa que é importante para mim, aí eu pensar em outras formas de ganhar dinheiro aqui no meu final de semana, eu já tenho esse conforto ali. Mas você está precisando de grana, você simplesmente faz, e você está numa fase que você precisa de grana, cara, é um caminho muito legal, vai para cima que vale a pena, faz sentido. Mas a minha intenção é que cada vez você consiga ter mais essa tranquilidade. É por isso que, além de você ter a tua organização mensal, registrar mensalmente ali os seus gastos, é importante que você aprenda a utilizar esse recurso de uma forma inteligente. Que você entenda que, na verdade, existem duas formas de você obter renda. É a renda ativa e a renda passiva. Duas formas. A renda ativa, ela é fruto do seu trabalho. Você tem que fazer alguma coisa. E essa é a renda que a maioria das pessoas conhece. A renda passiva ela ainda é um pouco desconhecida, né? A
mais obscura ali. O pessoal fala assim, poxa, não consigo entender muito bem o que isso significa. Né? Inclusive, muitas vezes essas rendas elas se confundem. Quando você fala assim, Rafa, eu vou comprar um imóvel na praia e vou alugar para Airbnb. Pô, um negocião. Talvez você consiga tirar ali 15% ao ano, 20% ao ano. Um pouquinho mais de manutenção ali, vai fechar na média de uns 17%. Se você alugar bem, praticamente todo final de semana ali alugando. Essa renda é uma renda passiva? Em partes, porque vai cair aquele valor né, médio ali todos os meses, correspondente aos finais de semana. Mas muitas vezes ela também é uma renda ativa. Por que ela é uma renda ativa? Porque todo final de semana você vai ter que resolver as coisas. Mais uma história para vocês como exemplo. Né? Ano passado, ali, o único momento que eu tirei para descansar um pouco mais foi com a família da namorada. E aí eu trabalhei no Rio de Janeiro durante praticamente uns 5 dias e a gente separou ali um feriado para ficar 3 dias em Búzios, que era uma praia que eu queria conhecer, ali região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Aí a gente chegou na casa no primeiro dia e estava com um problema na geladeira, ali na parte de cima, que era onde tinha área da churrasqueira, era onde tinha piscina, né? E na hora a gente avisou o proprietário, ele falou assim, não, eu já sei e tô correndo atrás aqui para resolver. Né? Hoje, feriado, não vai ter como, mas amanhã já arrumei uma pessoa. Então hoje eu vou levar ali para vocês uma tonelada de gelo, pelo menos para vocês conseguirem gelar as coisas. Cara, chegou muito gelo ali. Assim. Devia ter ali uns 120 quilos de gelo ali para espalhar por tudo e conseguir manter aquilo ali gelado. Aí no dia seguinte, foi lá uma pessoa e consertou a geladeira. Cara, esse cara tava no feriado, tava todo mundo descansando e ele tava trabalhando. Não foi aquele negócio só entregar a chave e foi embora. Ele perdeu ali do feriado dele umas 4, 5 horas para resolver problema, para liga para um, para liga para outro. Aí compra gelo. E os custos disso, né? Porque não é barato você pegar no feriado ali 100, 150 quilos de gelo. Então, essa é uma renda, que é uma mistura de renda passiva com renda ativa. Você tem que trabalhar, no final das contas, para obter. Imóvel é da mesma forma, quando você tem os imóveis de aluguel. Eu tenho clientes que investem em fundos imobiliários que tem ali uma porção de imóveis. Então tem em torno ali de 2 milhões em fundo imobiliário e mais uns 7 milhões em imóveis. Ele fala assim, Rafa, tudo que eu mais quero é me livrar desses imóveis, porque eu não consigo viajar, eu não consigo parar de trabalhar, eu já estou aposentado, não deveria trabalhar, mas toda hora tem alguma coisa para fazer nos imóveis. É uma manutenção, é uma torneira, é uma válvula de descarga, é uma infiltração, é resolver problema porque tem um vizinho que está fazendo barulho e tem que conversar o tempo todo. Aí quem tem muito imóvel está trabalhando. E muitas vezes esse cliente eu percebo que ele gosta, ele fala que quer vender, mas no final ele se diverte um pouco, ele tem ocupação ali. Ele está vendo gente, já está ali para os seus 65, 70 anos, está trabalhando, tá executando ainda uma função na vida. Mas do ponto de vista de trabalho, aquilo é uma mistura de renda ativa com renda passiva. Mas falando da renda ativa pura, que é aquela proveniente do seu trabalho, você deve fazer para obter essa tranquilidade, para ficar cada vez mais sossegado, não precisar se sujeitar a tantas situações ali, como por exemplo, a questão do meu trabalho ali em casamentos como carregador de insumo para bar, né? Que foi muito bom, muito bacana, mas não é o tipo de coisa que eu gostaria de fazer durante 10, 15 anos da minha vida, de forma alguma. Foi bom ali para 6 meses, 1 ano, juntei um dinheiro, esse dinheiro começou a me dar rentabilidade, me deixa um pouco mais tranquilo. Então, à medida que você vai trabalhando, tendo a renda ativa, você começa a guardar dinheiro. Guardando esse dinheiro mensalmente, ele começa a te entregar ali uma remuneração. E eu já quero falar do primeiro ponto ali do nosso desafio. Eu não vou falar eles em sequência, depois vocês vão ver a sequência, tem uma imagem ali disponível, né? Já está ali no meu site, inclusive, deixei também para os alunos do Assumindo o Controle na parte bônus, mas esse, independente de você ser aluno do Assumindo o Controle ou não ser, está ali disponível o desafio para você. Primeiro ponto desse desafio que eu quero comentar com vocês é o ponto de liberdade. Para mim, liberdade está justamente atrelado a você conseguir guardar dinheiro. Porque você só se torna livre quando você fortalece a tua renda passiva. Você vai deixando ela cada vez mais robusta, mais robusta, mais robusta, mais robusta. E aí, você quer trabalhar, você trabalha, que é a tua renda ativa. Não quer trabalhar, não precisa.
à medida que ela vai se tornando cada vez mais forte. Essa é a liberdade financeira pura. Daí depois a gente pode falar de investimentos, de dolarização para você se diversificar em mais de um país e não ter o risco de dar algum problema, como deu na Argentina, como deu na Venezuela. Aí é uma outra questão para a gente conversar. Mas o principal ponto do nosso desafio um dos tópicos principais é você guardar dinheiro. Quanto que eu coloquei aqui para a gente? R$ 50 por semana. Para estimular quem está começando. Pô, não pode ser mais, Rafa? Pode ser mais. Né? Se você tem um salário ali de R$ 5.000, tá podendo guardar R$ 1.000 por mês, R$ 1.500 por mês, coloca isso como meta. Divide ali por 4, você vai ter o valor por semana, você tem ali a sua meta, ajusta para a tua realidade. Eu coloquei R$ 50 por semana, por quê? Porque eu acho que todo mundo que tem um emprego, seja de estagiário, para quem ainda é estudante, quem não tem nenhum tipo de renda é um pouco mais difícil, aí não tem muito como fazer. Mas para quem é estudante e tem um estágio, para quem ganha ali seus R$ 2.500, fazendo os ajustes, você consegue guardar ali R$ 50 por semana. Né? Economiza aqui um Uber, economiza aqui um iFood, né? Faz algum tipo de ajuste ali nas compras do mercado e vai conseguir guardar ali esses R$ 50 por semana. Por que isso aqui faz sentido, assim? Porque para quem ganha pouco e para quem ganha muito também. Eu vejo gente, às vezes é até mais problemático na assessoria, a gente ganha muito. O cara que ganha muito, ele gasta muito dinheiro também, a coisa vai sem muito medo de ser feliz, né? Mas para quem ganha pouco, às vezes é um pouco mais complicado fazer esse tipo de ajuste. Mas é muitas vezes mais importante para quem ganha pouco conseguir organizar esses tópicos, porque o valor guardado ele acaba tendo um significado muito maior em questão de liberdade. E aí, se você cumprir esse desafio, que na verdade é por 30 dias, então você vai guardar, né, durante 4 semanas, mas você pode estender isso para o resto do ano. Guardando ali R$ 50 por semana, R$ 200 por mês, você vai ter ali no final do ano R$ 2.400 guardado. Já começou a ficar interessante. O que isso representa para você, esses R$ 2.400? Eles vão te gerar por mês R$ 24 de renda. Então você guardou R$ 200 todos os meses durante um ano e começou a receber R$ 24 todos os meses. Final das contas, R$ 24 compra um hambúrguer, talvez. Você acabou de ganhar um hambúrguer grátis todos os meses. Ali, sucessivamente. E naturalmente você vai continuar guardando. Então daqui a pouco isso vai se transformar em 2 hambúrgueres, isso vai se transformar na mensalidade da tua academia, isso vai se transformar no teu aluguel, isso vai se transformar no teu almoço, ali do lado do teu trabalho. Isso vai se tornando cada vez mais tópicos da sua vida. E aí você vai guardando, guardando. Se você não quiser utilizar esse dinheiro para realmente comprar alguma coisa, você pode reinvestir. E aí você vai deixando ainda mais forte o teu projeto. Quanto mais eu faço conta, gente, isso aqui eu acho que é bem importante comentar com vocês, mais eu vejo o quanto é simples obter liberdade financeira. Assim. Do ponto de vista matemático, é muito fácil. Só que sabe aquele fácil que leva 20 anos, 25 anos, e aí ele fica extremamente trabalhoso e ninguém faz? Complicado. Se eu te falar assim, que você treinar e comer bem todo dia, daqui a 25 anos você vai estar no shape. Cara, é extremamente desestimulante, né? Agora, quando a gente fala de liberdade financeira, o shape vem antes, fiquem tranquilos. Mas liberdade financeira leva realmente isso, 20, 25 anos, a não ser para casos muito outliers. Né? Eu tenho um cliente que muitos de vocês conhecem, a gente pode utilizar qualquer exemplo de gente que conseguiu ganhar dinheiro rápido, a vida deu uma guinada, guardou pra caramba e se aposentou ali depois de 5, depois de 7, depois de 10 anos de trabalho. Tenho clientes que se aposentaram depois de 10 anos de trabalho. O cara guardou demais. Passou num concurso público, começou a ganhar 25 mil por mês. O cara estava acostumado a gastar 5, subiu os gastos dele para 7, colocou mais R$ 2.000 de festa. Né? Festa que eu digo é coisas que ele gosta, né? Uma compra no mercado diferente, coisas mais tranquilas, assim. Foi guardando. Cara, 10 anos tá com a vida resolvida, porque esse cara tá guardando ali por mês
Ganhando 25, gastando 7, em alguns meses 10, tá guardando ali seus 18 mil reais por mês, seus 15 mil reais por mês. Aí vai muito rápido. Às vezes não precisa nem de 10 anos, 7 anos, 8 anos, a coisa está resolvida. Agora, para a maioria da população que vai falar assim, poxa, Rafa, eu ganho 10 conto, eu quero viver pelo menos com 7, quero viver bem. Como o salário subiu para 15, eu quero subir meu custo de vida para 10. Quero curtir também, quero viajar, quero aproveitar, tá certo. Eu vivo dessa forma. Eu aproveito as coisas que o dinheiro podem me proporcionar. As coisas que são importantes para mim, naturalmente, cada um gosta de gastar com uma coisa. Por exemplo, vocês não vão me ver comprando um carro caro, mesmo com dinheiro. Não gosto de carro, não tem jeito aqui. O carro, o banco tem que ser confortável. Esse é o pré-requisito ali do carro. Assim, eu gosto de sentar e que ele seja uma cadeira gamer. Assim. De resto, não tem muita questão, né? Para você, talvez o carro seja importante. E aí você vai organizar as suas finanças para conseguir adquirir ali o teu carro dos sonhos. E fazendo esse trabalho durante 15, 20 anos, você vai conseguir ter renda passiva para executar, ali para cobrir completamente os teus gastos. Conseguir ter ali a sua liberdade financeira. Então, é fácil, gente. Quem te falar que é difícil, está te enganando. Agora, quem te prometer que isso vai acontecer rápido, está tentando te passar a perna. Completamente. Porque isso não acontece rápido. É um trabalho de formiguinha ali. Todos os meses guardando, todos os anos guardando. Vão surgir algumas outras situações quando você começar a ter dinheiro. Vai dar vontade de comprar um imóvel, vai dar vontade de trocar de carro, vai ter um filho que vai ficar doente. Faz parte da vida. Ajusta, resolve, tem reservas para cada uma dessas situações e a coisa vai se encaminhando. Então, nosso primeiro desafio, o desafio de liberdade, é você conseguir guardar R$50 por semana. Quero guardar mais, Rafa. O que eu vou fazer? Você vai pegar ali a imagem que eu deixei disponível, está num formato de imagem que você pode usar, por exemplo, no fundo do teu celular. Você pode editar a imagem e ir marcando ali. Eu coloquei espaço para você marcar cada uma das conquistas. Você pode utilizar aquele símbolo de check do emoticon, ou pode riscar ali da forma como você entender que faz mais sentido ali para a tua organização. Mas eu acho que ficando visual acaba sendo mais bacana. Então, R$50 todos os meses, quero guardar mais? Risca ali os 50 e escreve o valor que você vai guardar por semana. Estabelece isso como uma meta para você. Inclusive, tenho quase certeza que todos esses 3 tópicos que eu coloquei como desafios, eles indiretamente ou diretamente se comunicam com as metas que você estabeleceu para o teu ano. Eles vão te ajudar a bater as metas para o teu ano, porque eles são pontos centrais. Eles são aqueles pontos fáceis do que a gente explicou no início, princípio de Pareto, 20% das atividades representando 80% do resultado. Eles são pontos que vão alavancar bastante ali a tua vida. Outro ponto que eu quero comentar com vocês dentro do desafio é uma questão de saúde. Eu pensei bastante na hora de organizar, porque, poxa, Rafa, teu tópico é mais atrelado a finanças, né? Por que você resolveu colocar algo atrelado à saúde física? Porque a saúde física, ela também está atrelada à liberdade, que é um dos meus principais compromissos que eu tenho aqui com vocês. Não só liberdade financeira, mas liberdade de verdade. Não quero que você chegue ali com a tua liberdade financeira daqui a 15, daqui a 20 anos, e não consiga levantar da cama direito, seja inteiro dolorido, gastando, inclusive, valores altos com saúde, porque saúde é o tipo de coisa que ele tem uma curva que vai encarecendo à medida que a gente envelhece. E tem uma porção de redutores que, quando você faz no curto prazo, você consegue economizar um dinheirão lá na frente. Então, você correr na rua, que é um negócio de graça, ou fazer uma caminhada. Eu não consigo correr, por exemplo, com o meu peso. Dói tudo ali. Mas eu caminho. Às vezes, se eu precisar caminhar 1 hora, 1 hora e meia, caminho numa velocidade boa. Funciona para mim, no final das contas. Você conseguir caminhar ali 3, 4 vezes por semana, isso vai te fazer economizar um dinheirão quando você estiver ali com seus 50, com seus 60, com seus 70 anos. Um negócio que é de graça. Você vai gastar ali o teu tempo e a sola de um tênis. Meu tênis, por exemplo, que eu uso para caminhar é R$150 da Olímpicos. Então também não é um investimento absurdo. Tem tênis melhores ali para quem corre, material esportivo de qualidade. Se é um cara que gosta de correr, até no esporte, investe num tênis bom. Mas eu corro com um tênis de R$150. Quebra um galho danado e tá tudo certo.
Então, o nosso desafio, ali o segundo, é você conseguir praticar atividade física pelo menos 4 vezes por semana. Rafa, não gosto de musculação. Vai dar uma caminhada. Quanto tempo de atividade física, Rafa? Você decide quanto tempo. Só tenho 20 minutos no dia. Serve? Serve. Faz teus 20 minutos. Ideal, pelo menos uns 45. Começa com 20. Faz da forma como você achar melhor. E já coloca na agenda os dias que você vai fazer. Vou fazer na segunda. Aí terça é um dia mais corrido ali na minha vida, porque tem determinada situação. Vou fazer na quarta, vou fazer na quinta. Sexta é um dia mais difícil, mas aí eu vou fazer no domingo. Organize os 4 dias que você vai fazer atividade física. Falhei, Rafa. Não consegui, fui só 3 naquela semana. Tô triste, queria ter cumprido. Cara, não tem problema nenhum. Falhou um dia, semana que vem, tenta fazer os 4. Não tem problema você fracassar em um ponto ou outro. O problema está em desistir. Se você falha um dia, você treinou 3 em vez de 4 na semana. Pô, você treinou 3, cara, tá legal ali. Era melhor 4? Pô, era. Mas não vai ficar deprimido por causa disso e começar daí a deixar as coisas de lado. O problema não tá em falhar, o problema tá em desistir. Quando você desiste, aí complicou a vida. Aí não tem muito para onde correr. Pô, tô me sentindo mal que eu faltei. Quer compensar de alguma forma? Na outra semana você coloca 5 dias. Paga aquele dia a mais. Na média de 2 semanas você vai ter treinado 4. Então, matematicamente, você cumpriu ali numa média. Sabe? Mas também, se não quiser pagar o que já passou, não tem problema. Já passou, foca sempre na próxima semana. E vai executando aquilo. Tem espaço ali, inclusive, para você preencher cada um dos treinos. Quero colocar mais dias, Rafa. Posso? Pode. Eu comecei com a minha meta. Ali no começo do ano passado, eu tinha sido negligente em 2021, com atividade física, 2020 também. 2022 eu coloquei como objetivo. Vou treinar. Qual que era o objetivo, Rafa? 4 vezes por semana. Comecei a pegar gosto, vi o quanto aquilo tinha impactos positivos na minha vida. Aquilo ali, a meta era 4, pelo menos, mas a maioria dos dias, das semanas, eu treino a média por semana de 5 dias e meio, mais ou menos. Algumas semanas foram 6, algumas semanas foram 7, outras semanas foram 4, outras semanas foram 5. Então, mais ou menos a média ali de uns 5,5. Né? Tem problema, 4 já é bem legal ali para você resolver. Então, pratique atividade física, porque isso vai ser importante ali pra gente. Outro tópico, né? Que esse talvez seja o principal ali, mas sem os outros também não faz tanto sentido. Tópico de finanças. Inclusive, essa é a primeira, eu fiz de trás para frente aqui para vocês a ordem, porque eu achei que ficava uma lógica mais interessante para explicar. Qual que é o desafio de finanças? Registrar por categoria que você gastou em dezembro e planejar o seu mês de janeiro. Esse é aquele tipo de coisa que te dá trabalho uma vez. Você vai precisar separar 1h30 do teu tempo. Ali a primeira vez que você fizer isso. Mas faz, cara. Sério. Só faz. Você vai ver o quanto isso tem impacto na tua vida. Todo mundo que fez, se toda semana eu recebo mensagem, começou a descobrir uma porção de pontos onde o dinheiro estava sendo desperdiçado. Talvez você gosta muito de pedir iFood e não tem problema, você vai continuar pedindo. Talvez você consiga pedir até mais. Você vai descobrir que, na verdade, você gastou com Uber, que não precisava, porque estava com preguiça. Já teve aluno assumindo o controle que descobriu que estava pagando mensalidade numa outra academia, que ele tinha esquecido de cancelar. Estava dando ali R$ 150 por mês. Olha o tamanho ali da despesa. Ele simplesmente não olhava para a fatura do cartão de crédito. Então, quando você olha aquilo com calma, e a sequência é justamente essa, pega a fatura do teu cartão, pega os teus principais bancos e vai listando o que é alimentação, o que é transporte, o que é saúde, o que é educação, o que está atrelado ali a parte de presentes e doações, porque teve Natal, vai ter algumas coisas na categoria presentes e doações. Isso é justamente o que a gente ensina na imersão Assumindo o Controle. Rafa, tô sem dinheiro, não quero comprar nada, não tem problema. Faz a tua lista, pode ser num caderno,
pode ser numa planilha que você mesmo construiu, mas faz esse negócio, cara. A imersão é muito mais para ficar algo mais dinâmico, para eu conseguir te dar algumas dicas mais aprofundadas que numa live não tem como, mas são 6 horas de conteúdo. Na verdade, até um pouco mais agora, porque a gente foi colocando mais conteúdo. Mas não tá com tempo, não quer fazer, ou tá com tempo de montar ali uma planilha você mesmo, de se organizar da tua forma, se organiza. Não tem problema. Qual que é a missão aqui, né, do nosso desafio? É você olhar para todos os gastos de dezembro, registrar tudo e planejar os seus gastos de janeiro. Como é que eu vou planejar meus gastos de janeiro, Rafa? Tem a menor ideia. Você vai olhar para os teus gastos de dezembro e vai imaginar o que será gasto em janeiro. Vai falar assim, bom, presentes eu não vou precisar dar de novo, porque já foi o Natal. Então isso aqui é mais ou menos o que eu vou gastar em dezembro do meu final de ano. Então você começa a ver que você já está pensando no teu dezembro de 2023. Já está resolvendo ali uma média de quanto você vai gastar, baseado no registro que você fez do mês anterior. Janeiro, talvez eu gaste um pouco mais com cerveja na praia. Tá um diazão, tá bonito, Floripa, né? Vou gastar um pouco mais na área de lazer. Eu vou sair mais com os meus amigos, vou aproveitar mais o verão dessa forma. Depende do que você gosta de fazer. Eu, dependendo dessa época do ano, às vezes gasto até menos, porque eu saio mais para caminhar, vou mais para praia, que é um programa barato, relativamente. Então, organiza ali o que você vai fazer no teu janeiro. Quanto que você vai gastar com alimentação, quanto que você pensa em gastar em mercado. Geralmente, quando você faz compras no mercado, você consegue economizar em outras áreas de alimentação, que você sai menos para comer, você pede menos comida fora, e às vezes até a qualidade da tua alimentação melhora bastante. Esse foi mais uma das justificativas do porquê que eu coloquei um tópico de saúde ali, que é a prática de atividade física. Porque eu entendo que a prática de atividade física ela pode te ajudar também a guardar dinheiro. Ela pode te ajudar na tua liberdade financeira. Porque viver de uma forma saudável, ela acaba sendo mais barata no final das contas. É engraçado isso, mas uma pessoa que está acostumada, aquela o pessoal chama de fitness, né? A pessoa mais fitness, ela toma menos cerveja, ela não vai descer um combo numa balada, porque ela fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Eu vou tomar no máximo ali 1, 2 doses de alguma bebida que eu gosto, um drink ou 2 e tá tudo certo. Não vou ficar louco de vodka. Faz o menor sentido isso. Então essa pessoa ela economiza mais dinheiro, naturalmente. Ela não vai querer consumir aquelas calorias absurdas ali de iFood 3, 4 vezes por semana. Ela vai pedir uma vez. No resto ela vai ter ali a proteína dela, um franguinho, uma carninha. Vai organizar a alimentação. Então acaba saindo mais barato. Então, organiza ali o que é importante para você e tem ali a tua visão de como é que foi dezembro, tem ali a sua visão do que você quer que seja janeiro. E aí sobrou tempo, começa a estender isso para fevereiro, para março, para abril. Você vai ver o quanto isso vai ficar claro do ponto de vista financeiro. A analogia que eu gosto de fazer quando você executa isso é como se você tivesse completamente vendado quando se trata de dinheiro. Então, a intenção, quando você executa esse tipo de dinâmica, é que você tire essa venda, aí você consegue olhar para trás e você vê onde foi o teu dinheiro, porque às vezes, para várias pessoas, o dinheiro simplesmente some, como se ele tivesse evaporado, assim. Ele está por aí, mas eu não sei para onde ele foi. Então, você vai ver para onde ele foi no teu dezembro, você vai entender ali como que o teu dinheiro está sendo gasto, que é a questão de janeiro, e você vai construir um histórico para frente de projeções. É como se você estivesse olhando para o horizonte. Então você fala assim, bom, meu custo médio é mais ou menos ali R$5.000, sendo que desses R$5.000 eu gasto tanto com alimentação, tanto com transporte, tanto com moradia. Então eu sei que eu preciso de cada um desses pontos ali para conseguir sobreviver. E eu comecei a achar algumas coisas que não são tão legais. Eu prefiro guardar esse dinheiro para fazer uma viagem. Prefiro jantar fora com esse dinheiro aqui. Prefiro colocar esse dinheiro em investimentos, investir esse dinheiro propriamente, porque com isso eu sei que em tantos meses eu vou conseguir começar a ter uma renda que vai poder sustentar ali um almoço meu durante o mês. Que daqui a pouco eu vou conseguir pagar minha academia só com os rendimentos desse investimento. Então, esse gasto,
uma vez que eu cortei ele e guardei durante 1 ano e meio, ele se tornou o pagamento mensal da minha academia, porque ele está investido para isso. Então, você vai começar a conseguir organizar essas variáveis, né? Esse é um conteúdo que está bem explicado ali na nossa imersão Assumindo o Controle. Mas se você não quiser estudar ali as aulas, simplesmente abre o teu extrato bancário e lista todos os seus gastos de dezembro, lista todos os seus gastos de janeiro. Isso vai resolver boa parte ali do nosso problema, né? A imagem ali para vocês executarem o desafio está no meu site. Então você vai ver ali, né, o segundo banner já é Desafio Assumindo o Controle, Desafio OAC. Então você pode baixar essa imagem. Para os alunos da OAC está na parte bônus. Mesma imagem, mesma coisa. Acessa a OAC e coloca ali. E eu vou sentir o termômetro junto com vocês. Como é que eu vou fazer para sentir esse termômetro? Eu vou ver se vocês acham que isso é pertinente ou não é. Porque eu já faço as coisas na minha vida no dia a dia. Então a minha intenção é externalizar um pouco mais. Ali num formato que tem um impacto positivo na vida de vocês também. Então, Rafa, como é que você vai sentir esse termômetro? Se está fazendo sentido ou não está? Eu vou ver pela reação de vocês, nas caixinhas, vocês comentando ali, dicas importantes, coisas que vocês perceberam, nos feedbacks ali na questão do privado. Marcação, por exemplo, fui para academia, vocês podem colocar a hashtag Desafio OAC, vou saber o que aconteceu, ou me marcar. Rafa, não quero que fique aparecendo o teu nome ali nos meus stories. Joga o meu nome lá para baixo. Você consegue selecionar o nome, se arrasta ele ali para baixo, ele não aparece para ninguém. Ele só vai aparecer para mim. Então, para mim é importante ter esse termômetro, porque eu vou conseguir ver se está fazendo sentido. Vocês querem esse tipo de conteúdo dentro da linha editorial. Isso está sendo importante para a vida de vocês. Quanto mais eu ver que isso fez sentido, eu consigo ir melhorando ali os desafios. Minha ideia é construir uma planilha depois desses desafios para que você consiga fazer registros e obtenha gráficos do seu desempenho com relação a vários pontos, deixar isso disponível, assumindo o controle. Quem sabe criar um grupo no WhatsApp ou no Telegram para quem estiver executando o desafio, para existir uma comunicação, existir uma ajuda mútua. Pensei em conversar também com o meu nutricionista e com uns personagens que eu tenho amizade para conseguir inserir eles em algum tipo de grupo, onde tenho mais pessoas, então possa surgir alguma dúvida, dá para conversar por ali. Outras pessoas no meu time de investimentos, para quando esse desafio for ampliado, ali tem a parte de investimentos. Um dos desafios que eu pensei nos próximos meses, comprar um CDB com mais prazo, ou investir num CDB de liquidez diária. Daí tem um formato que funciona e lhe ajuda. Então, à medida que eu sentir que vocês estão gostando, está fazendo sentido, está funcionando, a gente vai melhorando cada vez mais. Então, vão me passando os feedbacks. Está executando as atividades, marca de alguma forma ali para eu saber o que está acontecendo. Ou hashtag Desafio OAC, ou marca ali o Rafael Milara, que eu vou entender que vocês gostaram e que isso está funcionando e que faz sentido a gente continuar colocando energia e aprimorando cada vez mais essa linha de desafios. Vou abrir aqui os comentários para a gente. E em resumo, por hoje era mais isso, gente. Executar esse negócio. A ideia é que hoje vocês já façam ali o preenchimento de como é que foi o dezembro e já planejem o janeiro. Isso já é uma questão padrão para os alunos da OAC, então eu imagino que deve ter gente que já até fez isso hoje pela manhã ou que já estava na agenda para fazer na parte da tarde. Acaba sendo uma questão bem óbvia, ali para a gente, que toda primeira semana do mês a gente organiza as finanças, Mas, para quem caiu aqui de bandeja, digamos assim, e vai executar isso na prática, tá ali pra gente. Já faz ali, já organiza. Pode ser num caderninho, o caderninho tá longe aqui para usar de exemplo para vocês, Mas pode ser numa planilha que você mesmo construiu, simplesmente vai lá e executa, Rafa, eu funciono melhor com papel, Coloca um post-it ali, eu tenho os meus post-its aqui, por exemplo, fica na minha frente. Eu marco os dias, marco as coisas que eu tenho que fazer, isso fica sempre na minha visão. Então escreve ali as missões da OAC e coloca na tua frente como formato de post-it. Vai funcionar também. Exatamente, o Thiago colocou ali, hashtag Desafio OAC. É exatamente isso, gente. É que eu consigo monitorar se está fazendo sentido. Se é algo para vocês, no final das contas, vejo que várias pessoas já começaram a seguir alguns pontos ali há 6 meses atrás, 8 meses atrás, e
E para mim é uma alegria muito grande, porque a galera vem comentar: Rafa, consigo guardar 10 mil reais, Rafa, paguei as dívidas, Rafa, não ia treinar hoje, mas vi a foto lá que tu postou do treino e resolvi ir pra academia, né? Tanto é que pra mim é extremamente vergonhoso tirar foto na frente do espelho da academia, gente. É um troço meio absurdo. Mas eu percebi que indiretamente isso gera um gatilho em algumas pessoas e facilita com que elas executem um treino bom no dia. Era uma questão de motivação ali que você está acompanhando. Sei que isso acontece comigo também. Aquele dia que eu tô com mais vontade de matar, eu vejo outros amigos meus que foram, pessoas que são referência para mim na musculação, né, que treinaram, eu falo assim, cara, não posso deixar isso de lado, vou fazer acontecer. A Fabi perguntando ali o que é AOC. A AOC é a nossa imersão assumindo o controle. Para fazer o desafio, você não precisa ser aluno da imersão, você só entra ali pelo meu site e baixa a imagem, que tem ali bem descrito. E aqui na live tem todas as explicações de como é que vai funcionar essas marcações. Mas assumindo o controle, é uma imersão de 6 horas, onde o foco é justamente te ensinar a organizar melhor os teus gastos. Tem um módulo extra ensinando a pagar as dívidas, ensina alguns conceitos de como que você vai trilhar o teu caminho até a aposentadoria. O foco não é em investimentos, e sim você entender o que é importante para você quando a gente fala de dinheiro e quando a gente fala de gastos, e você organizar isso de uma forma eficiente que te permita gastar melhor o teu dinheiro, guardar mais dinheiro e indiretamente, quando esse dinheiro é bem investido, ele te leva até a liberdade financeira. Então essa é a nossa assumindo o controle, nossa imersão. Perfeito, a ideia da planilha, né, para acompanhar os hábitos, eu posso gerar para você. Gente, né? Se eu ver que a galera está engajada e está funcionando, né, eu construo essa planilha ali e libero para o pessoal. Né? Então, em resumo, é isso, gente. Um ótimo sábado para nós e vamos começar a fazer esse negócio aí. Né? Eu vou executando também ali pelos stories e vou postando ali para cada vez a gente ter esses pontos de contato. Posso fazer outras lives também ao longo das semanas, quando tiver algum tópico importante, então vocês vão ver bastante movimento nesse sentido. E peço para você, se você tem alguma pessoa que você acha que faz sentido fazer esse desafio contigo, depois manda ali a gravação da live para ela entender o contexto, ou explica como é que vai funcionar. Eu acho que fazer isso aí em grupo é sempre mais legal. Às vezes namorada, namorado, melhor amigo, melhor amiga, pessoas do seu ciclo de relacionamento. A gente faz esse tipo de coisa com mais pessoas, é muito mais fácil. Então, acho que acaba funcionando. Gente, em resumo é isso. Um beijo grande e um excelente sábado para nós. Vamos que vamos.